Olá, boa noite. Estamos começando mais um ao vivo na Querala. Enquanto vocês estão chegando, enquanto o Instagram vai avisando a vocês que a gente está ao vivo, vou relembrar que semana passada a gente teve um bate-papo super especial com a nutricionista a doutora Rosane Martins. Avisar que a live está salva. Para quem não estava aqui, para quem não conseguiu assistir, a live está salva aqui na página da Querala. Um prazer voltar aqui mais uma vez a convite da Querala para falar de saúde, para falar com vocês, para falar de coisa nova que está chegando, de uma outra forma de comunicar entre os profissionais de saúde e diversos outros profissionais, porque a gente também teve aqui outros profissionais que não de saúde, uma nova forma de olhar a vida como ela tá, dessa nova forma de viver, dessa nova forma de olhar o mundo. Então, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Olá, boa noite a todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Raquel, doutora Tatiana Brito, Ronaldo, Ju, Thaís Loureiro, boa noite, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo com a médica doutora Priscila Amorim. Daqui a pouco ela entra aqui e a gente vai chamar ela para começar o bate-papo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Sempre bom conferir. Vamos só tirar todos os barulhinhos de fora. Vou fixar aqui o tema da live hoje, é ginecologia natural e ciclo menstrual. Bem-vinda, Ângela, Francisco. Doutora Priscila já está aqui. Vou só fixar para quem chegar depois. Ginecologia natural e ciclo menstrual. Fixando o tema. Bom, agora o tema tá aí, todo mundo que for chegando já vai saber. Vou chamar a doutora Priscila. Ela já estamos te esperando. Venha, doutora, cadê você? Vamos falar, vamos conversar sobre saúde da mulher. Boa noite! Olá, achei melhor já ficar com fone logo. Né? Porque aí não teria um problema com som. Geralmente fica um Por via ecozinho. das dúvidas. Então vamos lá. Tudo bem? Boa noite primeiro. Obrigada por estar aqui. Obrigada por Oi, tudo bem? aqui. Boa noite. E aí, lá? O Como seu sinal, estamos? eu não sei se está todo mundo vendo direitinho. Para mim, você está às vezes travando um Tá pouco. ruim? Eu não sei se sou eu, não sei se está todo mundo, se tá para todo mundo. Avisa aí, gente. Conta pra gente como é que tá. Que aí a gente vai ajustando. Agora travou totalmente. Não sei se você nem tá me ouvindo. Olá, boa noite a todos que estão chegando. A gente está aqui ajustando os detalhes para começar a live com a doutora Priscila. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já fixei o tema aqui para vocês que chegaram agora. Oi, Bárbara. Ó, acho que a doutora Priscila caiu. Eu vou chamar ela novamente. Vamos ver se a gente consegue. Oi, Regina, boa noite. Vamos ver se agora a gente consegue falar com a doutora Priscila. E aí? Vê se melhorou. A Priscila Eu que tá eu passei. travada, tava falando aqui. Agora melhorou bem. Passei pro 3G, o Wi-Fi aqui em cima pega meio mal. Deve ter sido isso. Obrigada. Boa noite. Seja muito Imagina, boa bem-vinda. noite. Obrigada por abrir esse espaço também. É bom que dá. É difícil movimentar Instagram, essas coisas, né? Aí é bom que dá uma movimentada. E eu acho que e o mais legal é que assim, o tema é muito importante, né? Na verdade, você teria muitas coisas para falar, para acrescentar, mas graças ao Instagram, você tem a sua página e as pessoas vão poder acessar depois, se elas quiserem saber mais coisas. Então, vou te apresentar muito brevemente. Hoje a nossa convidada é a doutora Priscila Amorim, médica, ginecologista,
obstetra, mãe, mulher, que recentemente criou um site, uma página aqui no Instagram, que chama Minha Amiga Ginecologista. Nessa busca de um olhar mais humanizado, do olhar para a ginecologia natural, para alertar, para informar com relação aos cuidados, né? Buscando mais independência da mulher com o seu corpo, no seu cuidado, no cuidado da saúde e buscando o empoderamento feminino, o empoderamento do corpo feminino. E aí isso é muito legal. Eu queria muito falar sobre isso. Eu descobri, na verdade, eu conheço a Priscila há muito tempo, mas eu descobri o trabalho dela com a minha amiga ginecologista há pouco tempo. E eu estou encantadíssima. E aí eu Que queria bom. começar essa live pedindo para você contar um pouquinho da sua história, da sua escolha profissional e como você chega hoje no seu site, nesse seu projeto da minha amiga ginecologista. Fala um pouquinho pra gente. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa exposição, assim, né? Então, na verdade, eu sempre tive um pouco de vergonha, assim, de tocar o trabalho e então por isso também nunca fiz nada mais a nível de mídia social. E aí, mais recentemente, realmente eu vim sentindo falta e comecei o consultório e as pessoas, é isso, as minhas amigas me incentivam muito e eu comecei esse ano o Instagram e agora eu tô começando a montar o site, o blog lá no site, então daqui a pouco eu vou botar algum material, assim, umas coisas mais legais. Então, quem quiser acessar na página do Instagram, tem lá o site, mas é a mesma coisa, www.minhaamigaginecologista.com. É isso. Então, eu sou Priscila, esse sou médica formada pela Universidade Federal Fluminense, eu me formei em 2013 e imediatamente, quase a formatura, uma semana depois eu entrei na residência de ginecologia. E eu não fazia ideia, assim, eu acho que como a maioria das mulheres, eu não fazia ideia de como era a residência, apesar de eu já ser médica. Impressionante, assim, como a gente, sei lá, eu achava que a ginecologia era uma clínica médica da mulher, que ia ser um momento de mais contato com. Na verdade, a minha ideia era assim, que eu achava meio. Quando eu me formei, a medicina da família estava começando ainda, assim, a se estruturar no Rio. E para mim a ginecologia era tipo uma medicina da família da mulher, assim, eu ia conhecer a mulher antes dela engravidar, e aí eu ia ser a médica dela até ela morrer, e eu ia ver os filhos e conhecer os filhos, e eu achava isso irado, assim, eu ficava, nossa, isso é muito legal, como eu posso ter um acompanhamento a longo prazo. E aí a residência meio que veio com um balde de água fria, assim, porque não era bem assim, sabe? Era uma especialidade extremamente cirúrgica. E o que não era cirúrgico, a opção de tratamento era anticoncepcional, anticoncepcional, anticoncepcional. E só isso. E aí o que eu vi, assim, que o anticoncepcional ele resolvia aquele problema. Assim, irregularidade menstrual, anticoncepcional. Beleza, resolveu a irregularidade menstrual, óbvio que você vai, né, sangrar pelo anticoncepcional, mas isso não melhorava a qualidade de vida da paciente, porque trazia outras questões, né? Então, quando eu ia assim, ler artigo, eu via que a eficácia do remédio era interessante, mas porque quando você avalia a eficácia, óbvio, você está avaliando, né, aquele quesito, mas aquilo não melhorava a qualidade de vida. Os pacientes continuavam retornando no consultório, retornando no consultório. Eu não conseguia liberar aquela paciente, porque ela ficava voltando, 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 porque ia surgindo cada vez outras coisas, né? E aí isso começou a me incomodar muito. E nesse incômodo eu conheci a ginecologia natural através da Belside, que tem um site também, tem uma página de ginecologia natural, faz cursos. Eu nunca tinha ouvido falar, para dizer a verdade. Isso foi em 2017, 2016 para 2017. E, nossa, fez todo sentido, porque, assim, é mais do que uma ginecologia sem hormônios, é mais do que uma ginecologia com alopatia, assim. É, na verdade, uma medicina muito completa, muito parecida com a medicina tradicional chinesa,
que a ideia é de você tratar o indivíduo, não tratar a doença, né? Então você vai olhar aquele indivíduo na sua complexidade, na sua história de vida, entender como que aquela doença se manifesta na vida dele, o que que ela traz para ele de problemas, porque assim, às vezes o que a gente acha que é um problema, para aquele indivíduo não é de fato o grande problema, né? Tem outras questões que incomodam mais. E aí a gente vai tratar sobre essa perspectiva, assim, o que incomoda, né? Óbvio que a gente busca tratamentos menos intervencionistas, né? Mais naturais, mas não é a grande bandeira, na verdade, né? A grande bandeira não é essa coisa da fitoterapia. A grande bandeira é de mudança de hábitos de vida, de autonomia sobre o corpo, né? De entendimento do corpo. E isso é que é muito revolucionário, né? Porque, assim, quando a gente... Cara, as mães vão levar a criança, a menina no... Menstruou, vai levar a menina no ginecologista, assim. Tipo, às vezes... Eu até compreendo, né, que às vezes vão levar na maior boa vontade, assim, para que de repente aquela menina tenha uma outra relação com o corpo que ela não teve, né? Porque é isso, às vezes a gente está tão desconectada, a gente desaprendeu tanto a entender É. o nosso corpo que a gente também não sabe ensinar para os nossos filhos. E assim, eu entendo isso, mas tirando isso, não é uma doença, ela não tá doente. Por que que ela procuraria um médico, né? Só porque ela menstruou. E então, assim, nessa questão, né, de o tanto que a gente vai buscando uma coisa imperfeita no nosso corpo o tempo inteiro, porque a gente desconhece quanto o nosso corpo é perfeito e quanto ele funciona bem, né? O quanto que a gente, a partir daí, a gente se intoxica, né, o tempo inteiro com alimentos muito ruins, com uma vida sedentária, né, com uma vida de carga de trabalho absurda, com noites de sono ruim, e aí a gente vai só agregando problemas. E aí, isso, assim, minha ideia é exatamente trazer luz sobre essas questões, né, e reconectar essa pessoa com o corpo dela, para que ela possa compreender o que que aquela doença quer dizer, o que que aquela doença está trazendo de mensagem, e não só tratar a doença, né? Tratar todo, assim, né? Tipo, uma candidíase. Beleza, você pode fazer um fluconazol para tratar uma candidíase se você não quiser. Você pode fazer um medicamento, você pode fazer um monte de coisa, mas não quero fazer, doutor, eu quero tomar um remédio, porque isso que eu gosto é rapidinho, vai lá resolver, não tem problema, eu passo. E não é essa a questão, sabe? Mas eu sempre atento ao paciente, assim, tipo, por que que essa cândida apareceu? Será que é porque você tá muito estressada no trabalho, não tá conseguindo se cuidar de si, olhar para si? Será que é porque você tá se alimentando muito mal? Então, assim, entender o que que seu corpo está querendo te dizer com aquele adoecimento, né? O que que você precisa mudar ali para que restabeleça aquele equilíbrio, porque toda doença é isso, é um desequilíbrio de alguma coisa. E aí, como que a gente vai estabelecer esse equilíbrio? E é isso, normalmente a gente trabalha nesses eixos, né? No eixo corporal, de hábitos de vida, alimentar, né? Hereditariedade, no eixo psicológico, assim, né? Entendendo essas questões psicopatológicas do adoecer, e no eixo espiritual, que eu acho que é o diferente, né? Eu acho que existe um lugar na nossa vida que é um lugar de não racionalidade, assim, que não. E esse lugar é o lugar da crença, independente da religião, assim, mas essa crença, né? Ela é mais, não é nem, acho até que o emocional ainda é uma coisa que faz sentido, que a gente busca um sentido no emocional. Mas a crença, a fé é um negócio que assim, ultrapassa, não tem sentido aquilo ali é totalmente inexplicável. E isso também é importante pra gente, né? Pra gente poder se conectar com o universo, enfim, com o planeta em si, né? Pra gente sentir que a gente vem do mesmo lugar, que a gente é a mesma matéria. E aí isso vai trazendo uma transformação grande. Muito Eu vou legal. tentar botar o Me dá um óculos, mas eu não sei porque tava dando reflexo, mas eu não tô Ah, conseguindo o ler meu também nada que dá, o ninguém meu também dá, não tem jeito, faz parte. que eu não tô conseguindo É, ler nada que as é pessoas muito, escreveram.
É muito legal porque, assim, quanto mais eu falo com profissionais da área da saúde, não importa quem sejam, tem essa reflexão sobre voltar para o mais simples, né? Para o olhar no olho e trocar uma ideia. E tentar entender a realidade daquela pessoa além da doença que ela traz. Independente do profissional da área de saúde, a gente tem visto mais isso. Eu tenho visto mais, quanto mais eu converso, mais eu vejo isso. A gente falou sobre isso semana passada na nossa live também, foi bem legal. Enfim, eu queria agora te perguntar uma coisa que eu tenho perguntado para todo mundo que tem passado aqui, porque é inevitável. Falar um pouco dessa nova realidade de pandemia que se instalou no mundo inteiro no último ano. Queria saber que impacto isso teve na clínica, né, no atendimento. As pessoas mudaram as queixas, chegaram tarde demais, você percebeu um certo atraso de diagnóstico que deveria ter sido feito anteriormente, a pessoa evitou ir por medo. Como é que funciona o teleatendimento, a relação com o paciente? Como é que funciona isso para você? Como é que está funcionando isso para você? Assim, no meu, o que mais eu percebi, na verdade, foi o esvaziamento do consultório. Que, a princípio, em se tratando de ginecologia, na verdade, eu acho até que é o mais correto a ser feito. Porque, assim, realmente não é uma mega urgência, a não ser realmente que você tenha uma urgência, né? Eu não acho que seja o momento de você ir fazer rotina ginecológica para isso. E aí, né, eu tinha até começado a conversar sobre isso, né? Em relação aos atrasos de diagnóstico, o que acontece? É claro que o fato de você não ir ao médico pode atrasar um diagnóstico, mas o que eu tinha até levantado é que a proposta da ginecologia natural, em termos do autoconhecimento, ela, ela é uma proposta que já seria suficiente até para esse momento, porque na verdade o que a gente pretende, né, é que a paciente, ao se reconectar com o corpo, ela perceba essas mudanças antes de ter qualquer problema. Então, por exemplo, um câncer de mama, uma paciente já está acostumada a palpar a própria mama, ela reconhece, não. Assim, essas doenças mais graves, elas não têm uma evolução ultra rápida. Então, se a paciente tinha uma rotina ginecológica, exames de rotina de 2019, né, de antes de começar a pandemia, provavelmente não é em 2021 que ela vai ter uma doença avançada. Ela pode até, né, assim, não fazer o diagnóstico de 2020 que ela poderia ter feito, mas não costuma evoluir assim tão rápido essas doenças da parte ginecológica. Mas, assim, de qualquer maneira, é isso. A gente ensina, por exemplo, o exame especular, autoexame, durante a consulta. Explica isso direito, porque o pessoal vai ficar apavorado. É, Como assim? Como assim? Porque tem isso, então, né? A mulher tem um pouco de medo do ginecologista. Foi como você isso falou, mesmo. a gente menstrua, a gente vai no médico, como se a gente estivesse doente. Cria-se uma relação com o ginecologista um pouco assustadora, que parece que você está indo já com medo de receber uma notícia ruim. E muita gente evita de ir no médico com medo do que vai acontecer. E como isso é uma rotina, como faz parte da nossa rotina, fica uma relação muito ruim, quando deveria ser uma relação é, com. É o médico de referência da mulher. É o médico que deveria conhecer a mulher da forma mais abrangente que tem. E aí fica uma relação muito ruim. Por que eu te digo isso? E aí é uma história pessoal, né? A minha mãe tem pavor de ginecologista. Pavor. Ela passa mal do dia do médico, tem dor de barriga, fica desesperada. E ela passou um pouco isso pra gente. Eu e minha irmã, a gente aprendeu um pouco que aquilo ali não era tão legal. Eu, de alguma forma, consegui transformar isso. E costumo ter um bom relacionamento com os meus ginecologistas. Se eu mudo, se preciso mudar, enfim. Não tenho problema de ser homem, de ser mulher. Mas tem toda uma história em torno da ginecologista, né? E aí você vem me falar Não de é, em casa, aí a gente é apavora.
não é uma prerrogativa da sua mãe, assim, é muito comum, muito comum. Várias mulheres chegam e falam que dói muito, que é um exame muito ruim, não, não. É claro que é um exame incômodo, né? Ninguém fala que é gostosíssimo passar um espéculo e ficar olhando na vagina, não é. Mas assim, não é para ser um exame muito ruim, não é para ser uma coisa de dor, né, nesse sentido. Basta ser um pouco delicado, né? Enfim, mas quando exatamente essas pacientes são mais assustadas, são as que eu mais proponho dela mesma passar o espéculo. Porque quando ela vai, ela mesma introduzindo o espéculo, ela mesma abrindo, ela sente o corpo, ela sabe que daquele jeito tá doendo, então ela vai chegar para um outro cantinho que não vai doer tanto. E, e isso vai diminuindo essa questão do exame especular. É muito mais fácil do que a gente imagina, tá? Assim, é bem tranquilo, eu boto um espelhinho na frente e vou ajudando, assim, no máximo e direcionar o espéculo, mas a paciente vai lá, se curva lá, ó, passa. Se for uma pessoa com muita Olhar, restrição, isso. é, se for uma pessoa com muita restrição de mobilidade, uma senhorinha, uma idosinha, não vai conseguir, mas para mulher, até uns 40, 50 anos, se estiver bem, assim, tranquilo. Que é, de fato, a idade preconizada para fazer a coleta do preventivo, né? Que até 65 anos, a partir daí, a gente não faz mais, né? E quem é o Então, paciente que deve procurar o ginecologista? Quem deve ir ao ginecologista? o ideal, né? No mundo ideal, que a mulher tenha acesso a um médico generalista ou um médico de família que cuide dela como um todo e que colhe o preventivo e faça os exames, né, que ela precise de rotina, ela só procura o ginecologista se ela tiver uma questão ginecológica. Ou uma irregularidade menstrual, uma dor pélvica, ou, enfim, uma miamatose, alguma questão específica ginecológica, porque é isso, o ginecologista ele é um especialista focal, né? Eu vou examinar mama, útero, vagina, né? Eu, eventualmente, se a paciente tem queixa, faço a escuta pulmonar, meço pressão e tal, enfim, mas não é esse o objetivo da minha consulta, eu sou uma especialista focal. E o médico de família, mas aquela mulher, ela é um ser humano. Eu costumava, assim, né, quando eu trabalhava na clínica da família, eu fazia sempre, quando eu fazia grupo, eu falava isso com frequência. A gente fica, as mulheres são super preocupadas com câncer de colo, com câncer de mama, mas no Brasil, por exemplo, o que mais mata as mulheres é doença cardiovascular, é infarto e AVC. E doença cardiovascular está associada a hipertensão e diabetes, né? Síndrome metabólica, obesidade. E então, assim, a gente se preocupa com uma questão, se preocupa muito com uma questão que não é a principal causa de morte dos brasileiros. E ignora essa outra questão, porque daí as mulheres pagam para fazer o preventivo, às vezes, enfim, porque querem fazer anualmente, que não é a rotina do SUS, enfim, mas não fazem dieta, atividade física, alimentação saudável, né? Essas questões que são, de fato, que vai trazer benefícios, né, maiores para a vida delas. Inclusive, às vezes, isso é uma questão na ginecologia natural, porque assim, eu não vou levar para aquela mulher um tratamento com plantinhas, eu vou fazer ela refletir sobre aquele processo que está levando ela àquela queixa, né? Vamos então E aproveitar essa deixa e você já pode explicar para a gente o que é a ginecologia natural. então, é isso. Assim, na verdade, seria uma medicina uma ginecologia mais voltada para o entendimento da doença como ela se manifesta naquele indivíduo. E aí a gente trata normalmente olhando esse todo, né? Olhando como esse indivíduo leva a vida dela, o que que faz ela ter aqueles sintomas. Por exemplo, eu uma vez atendi uma paciente que foi colher um preventivo e daí, enfim, não tinha nenhuma queixa a princípio. E a única queixa que ela teve, que é uma queixa super comum para as mulheres, né? É que ela estava muito estressada. E ela achava que aquilo era que era da menopausa, né? Pós-menopausa. Ela já tinha 48 anos, já não menstruava mais. Ela falou assim, mas eu tô muito estressada. E aí eu falei assim, tá, mas o que te estressa? Porque você tá tão estressada assim, né? Por que isso é uma coisa que te estressa?
Me estressa que às vezes ela era profissional de saúde, era enfermeira, me estressa às vezes o mau humor das pessoas no trabalho, que me tratam mal, né, gritam, assim, são arrogantes. Aí eu pensei assim, pô, isso também me estressa, né? Acho que isso estressa qualquer um. Eu não tô achando que você é zero estressada, assim. Tô achando estresse normal. Pra mim, uma pessoa estressada, aleatoriamente, é a pessoa que tá no ponto de ônibus e começa a gritar com o outro, assim, aí tá louca. E aí eu falei assim, tá, mas e aí, como é que tá a sua vida? Assim, tipo, você acha que você tá sentindo que você tá pouco tolerante, então há coisas que não é pra tolerar, de qualquer maneira, mas ok. Mas como é que tá a sua vida? Doutora, eu tô trabalhando 80 horas por semana, porque eu tô fazendo um extra aí não sei aonde, não CTI Covid, e é muita pressão, porque eu fico lá o dia inteiro, né, com medo de levar essa doença pra minha família, e não, não, e ainda trabalho na clínica da família. Eu pensei assim, olha, me desculpa, mas assim, não tem remédio que faça um ser humano que tá 80 horas da semana dele sob tensão, que não consegue comer, porque era 4 horas da tarde, ela não tinha almoçado, que não consegue dormir direito, tá de bom humor, gente. Então, assim, é essa lógica que a gente traz para a ginecologia. É uma medicina que não vai medicalizar o que não é para medicalizar. Porque, assim, isso é uma coisa que eu não posso. Eu posso passar um benzodiazepínico pra essa mulher, pra ela ficar tranquilona, lá, sedada, aguentando todas as opressões do mundo? Cara, eu posso, agora eu devo, né? É justo isso com ela? Eu continuar, na verdade, adoecendo mais ainda a vida dela? E aí, essa paciente marcou muito, assim, no final, porque, enfim, porque eu saí falando com ela assim, olha, você precisa encontrar um tempo pra você, e, não, não. E aí depois eu fiquei pensando, cara, onde que essa mulher vai enfiar um tempo pra ela, né, cara? Ela precisa desafogar, assim, tentar entender que ela não vai conseguir fazer isso. Mas enfim. E daí ela, quando ela saiu, ela falou assim, nossa, eu vim aqui colher um preventivo, sabe? Eu tô aqui saindo refletindo da vida, o que eu tô fazendo com a minha vida. Aí eu falei assim, que bom, então a proposta foi atingida, o objetivo, né? Porque é esse o objetivo, sim, é você, de fato, questionar ali o que é doença, de fato, e não ficar medicalizando o que não é para ser medicalizado. Não estou dizendo que eu não vá realmente medicalizar um paciente que tem uma questão, um problema, né, que precisa ser tratado, mas a maioria das coisas não é assim. A maioria das coisas a gente consegue mudar com mudança de hábito de vida, com E às percepção do vezes é corpo. uma pergunta, né? É perguntar como é que Exatamente. tá. Sim, e assim, essa questão do ciclo, por exemplo, né, que a gente vai falar depois, ela é muito. Porque às vezes as pacientes, eu pergunto e elas falam assim: não sei, eu tenho sentido uma angústia, uma angústia, uma angústia, mas eu não sei bem de onde vem, porque a gente está tão desconectado do nosso corpo que às vezes a gente não percebe o que está fazendo aquilo. E aí vem uma questão, a parte mais ginecologia, porque daí o ciclo menstrual, ele é essa grande ferramenta de autoconhecimento da mulher, né? E aí a gente começa, assim, eu oriento normalmente essa mulher a usar o ciclo dela para perceber o que angustia, de onde está surgindo essa angústia. E aí essa eu acho que é a parte mais legal, assim, é o que eu mais gosto de fazer, porque eu acho que é de fato que é diferente das outras pessoas. Então, assim, a gente conseguir compreender como que a gente muda psicologicamente, né? Os arquétipos que a gente veste, assim, no decorrer desse ciclo, e como utilizar esses arquétipos para o nosso engrandecimento pessoal, para o nosso engrandecimento profissional. A gente já ressignifica, porque a gente já sai desse lugar de que o ciclo menstrual é uma cruz que a gente tem que levar para o resto da vida. E aí as pessoas chegam assim, meu Deus, eu odeio menstruar, não, não. Eu falo, não, gente, menstruar é maravilhoso. Vocês precisam aprender a menstruar, assim, entender o que que significa isso para vocês, né? E É interessante isso, porque eu tinha muito esse hábito. Toda vez que eu ficava menstruada, eu falava, ai, olha, eu realmente odeio. E aí o meu marido sempre falava, mas vai ser o resto da vida, assim, até o dia da menopausa, você vai falar isso todo mês? E ele realmente, ele repetir isso pra mim, me fez começar a refletir um pouco. Falei, gente, mas é isso, já passei da metade da minha vida reprodutiva reclamando de uma coisa que sou eu, né?
E aí é legal fazer essas correlações, você fala muito sobre ciclo menstrual e da correlação, da ligação da mulher com a natureza, com a sua natureza, é muito legal. E você fala um pouco de alimentação também, como isso influencia. Queria que a gente emendasse nesse papo, você falasse um pouquinho, entrasse no tema ciclo menstrual. Por que é tão legal? Então, é isso, né? Eu também aprendi. Inicialmente, eu só ignorava meu ciclo menstrual, né? Eu vivia aquilo ali naquela correria, naquela turbulência e menstruava no meio do negócio. Daí, tipo, ai, era aquele saco que assim, putz, por quê, né? Se é uma coisa assim tão sem necessidade. E aí, quando eu entendi, na verdade, que não era uma coisa sem necessidade, uma coisa que é importante acontecer para mim, eu consegui ressignificar isso, né? Então, assim, hoje o que eu faço, né? Eu tenho minha agendinha menstrual lá e eu vou anotando as coisas, anotando como eu me senti, o que aconteceu. Então, o que a gente percebe? Isso é uma alteração hormonal, eu posso explicar, né, que existe a fase de aumento do estrogênio, pico de LH, ou eu posso usar a minha linguagem mais poética, que eu acho mais bonito, né? Na ginecologia natural, o que a gente fala é que a mulher ela vai passando psicologicamente por 4 arquétipos durante o ciclo, basicamente. Como o que chegou pra gente, né, é um modelo que vem da Europa, então, assim, os arquétipos, eles são arquétipos eurocentrados. Existem pessoas que trabalham com esses conhecimentos ancestrais com arquétipos de matrizes africanos, também são bem legais, mas a ideia, a bad, assim, é mais ou menos a mesma, só os nomes que vão mudar. E aí a gente fala que assim, durante o período, logo depois que passa a menstruação, é a fase que a mulher ela começa a entrar no arquétipo da menina, né? O arquétipo da donzela. A donzela, na mitologia grega, enfim, ela é aquela mulher que ela tem a liberdade sexual, né? Ela não tem um parceiro, nem uma parceira, ela é dona de si, não é donzela no sentido de ser a puritana, é donzela de ser assim, a dona de si, porque ela não gera outros seres humanos, né? Então é uma fase que a gente não está fértil, mas que, em geral, a nossa pele tá mais bonita, o cabelo tá mais bonito, a gente tá mais animada, a gente tá com mais gás, com mais energia, né? Então é uma fase de muito de fazer acontecer, de ir buscar. E pode ser uma fase também que a gente tem essa potência sexual. A gente normalmente tá ali meio sedutora também, né? Uma fase dessa energia da menina, assim, essa energia do botar os planos em andamento, de começar a botar os planos em andamento, né? Quando a gente vai chegando mais perto da fase ovulatória, a gente fala que é o arquétipo da mãe, é um período que normalmente a gente está mais cuidadora, que a gente tem mais probabilidade de querer tanto descuidar da gente quanto descuidar do outro. Às vezes vai ser o momento do ciclo que a gente vai querer fazer um café da manhã, fazer uma coisa legal para o nosso companheiro, para a companheira. E também é a fase que a gente, em geral, está mais criativa, porque quando a gente fala de ovulação, né? Quando a gente fala de fertilidade na ginecologia natural, a gente não fala só de fertilidade para gerar filhos, né? Deixa eu falar também que pode ser uma fertilidade criativa, assim, de gerar projetos, né? Então, esse é o momento de você gestar aquele plano que estava lá na gaveta, mas você está ali, né, querendo botar ele em prática. Então, é o momento de você gestar isso, né? Gestar esse projeto, né? Fazer isso começar a acontecer, plantar essa semente. E normalmente é a fase que a gente está fértil. Então, não é um período que, né, para quem não quer engravidar, tem que usar alguma coisa, algum método. Passando esse período da maternidade, a gente começa a entrar no período que a gente chama da feiticeira, que é o período da TPM. E esse, para mim, é o meu favorito, assim, é tanto o meu favorito de viver, quanto é o meu favorito de conhecer, assim, eu acho que é o que a mulher mais precisa explorar, o que a gente menos explora. É um período que o nosso subconsciente, ele tá mais acessível, ele tá menos travado,
Então, a gente consegue, normalmente, é um período que a gente tem mais sonhos, sonhos que a gente lembra. Então, um ótimo período para poder escrever os sonhos, né? Para investigar esse subconsciente mesmo. E é muito interessante, porque as mulheres, né, reclamam às vezes, eu fico de muito mau humor, mas novamente eu convido sempre os meus pacientes a observar o que causa esse mau humor. Porque a TPM, gente, não é uma inimiga. A TPM, ela é a nossa amiga, ela vem ali exatamente para mostrar pra gente tudo que a gente tolera durante todo o ciclo e que não deveria tolerar. Em geral, quando a gente fala assim, tipo, eu fico de muito mau humor, aí eu brigo com meu marido. Aí eu falo assim, mas brigou com o marido por quê? Porque ele não lavou a louça. Eu falei, pô, mas tem que brigar mesmo, sabe? Tipo, não é pra ir lá e lavar a porra da louça. E, só que é isso que a gente faz nos outros períodos, porque a gente tá ali, vou evitar essa briga, eu vou lavar aqui. E aí a gente se sobrecarrega, e a gente tá exausta no final, sabe? Então, a TPM é esse momento, assim, esse momento que você não tolera aquilo que não é pra tolerar. Não é porque você não tolera, porque você é uma chata, porque você é uma bruxa, porque você é uma reclamona. É porque não é pra tolerar. E é isso, né? Então, a feiticeira, ela é essa mulher sábia, assim, essa mulher que fala as verdades, que diz, que se coloca no mundo. E é, inclusive, o arquétipo que, em geral, né, na sociedade, é o arquétipo que a gente não quer. Que é da mulher louca, aquela mulher que barraqueira. E isso é o arquétipo que a sociedade, né, abomina, né? Que é a mulher que diz os nãos que precisam ser ditos, né? Que não se submete. Então, assim, eu adoro, acho maravilhoso, acho que é a melhor fase do universo. No máximo, eu digo para as mulheres, para as minhas pacientes, que assim, olha, se você tem uma TPM que você fica muito impetuosa, assim, de repente é o momento de você anotar as coisas e tomar decisões depois, para não correr risco de você, sei lá, matar alguém, fazer uma coisa É muito mais interessante, agressiva. muito legal, muito legal. E E aí, tem uma outra coisa que é bem interessante, e que muita gente fala de irregularidade no ciclo, né? E muitas vezes você nem conhece o seu ciclo e você deve receber muita queixa assim, não? De gente, de paciente que chega relatando um problema no ciclo e na verdade é só um desconhecimento. muito, a maioria. É muito difícil encontrar uma mulher que fale que o ciclo é regular, na verdade. Só essas mulheres, porque às vezes os pacientes já chegam para mim também, já procuram meu trabalho, porque elas já têm um despertar. Então, assim, muitas pacientes já chegam lá e já têm, já preenche mandala, já sabe mais coisa que eu, assim, já super chega lá falando de aromaterapia, que usa planta tal, não. E, enfim, tem pacientes que já estão bem conectadas com isso e já vão me procurar por isso. Mas quem não tá, assim, tipo, a maioria chega e é isso. Tipo, fala, meu ciclo é regular. Eu devo perguntar, mas como assim? Por quê? Porque não vem sempre no mesmo dia. Aí eu falo, tá, mas raramente vem, né? Na verdade. O nosso ciclo, para ele vir sempre no mesmo dia, inclusive, teria que ser irregular nesse sentido, porque tem meses que tem 30 dias e tem meses que tem 31 Óbvio, dias. Então, óbvio. assim, a gente já considera, né, inclusive, que até diferenças de uma semana assim, entre os ciclos ainda é considerado regular. Então, um ciclo ter 28 dias e o outro ter 32 dias, tá tudo bem. Esse ciclo é um ciclo regular. Tem muitas coisas que influenciam na regularidade menstrual, inclusive, né, não só hábitos de vida, mas luminosidade. Então, assim, pessoas que dormem muito tarde, que ficam muito sob a luz artificial, às É vezes verdade. costumam ter irregularidade menstrual. Eu tava falando até com a Tânia Bunny ontem, que ela falou assim, eu menstruei com 17 anos. Eu falei assim, não, mas... Que ela falou assim, você tava falando da minha filha, né? Falou assim, se a Clarice menstruar tarde, me puxar. Eu falei, não, 17 anos não vai. Não existe isso hoje mais. Até 60 anos, era ok uma mulher menstruar com 17 anos. Hoje, não mais. E a principal explicação é, na verdade, a nossa exposição à luz. E você vê Olha, que, assim, existia essa questão até dos países tropicais e dos países, né, no passado existia muito, nos países de clima temperado, que tinha esse período do inverno maior, que as meninas menstruavam mais tarde. E aí, inicialmente, eles já levantaram essa questão, assim, do calor, né, que será que era o calor que fazia com que tivesse, né,
né, uma menstruação mais cedo. Mas hoje a gente acredita que seja essa exposição excessiva à luz, a telas, né, que estimula mais o ciclo. Olha só. E tem os relatos, assim, né, que a gente usa na ginecologia natural também, que é a associação do ciclo com a lua. Hoje, na verdade, eu não sei se a lua faz tanta diferença assim para o ciclo. É óbvio que existe uma periodicidade, tipo, eu normalmente menstruo sempre na mesma lua, mas meu ciclo tem 28 dias mais ou menos, e é mais ou menos o ciclo da lua mesmo. Então, assim, é esperado que bata ali no mesmo período. Isso nem acho que isso seja uma coisa assim, muito mística, não. É mais matemático mesmo. Mas antigamente, tanto que a descrição, né, quando a gente vai ler essas ginecologias mais ancestrais, é que as mulheres menstruavam na lua nova e ovulavam na lua cheia em geral. E aí a gente também acredita que seja por isso, que existia muito mais influência da lua, porque a luminosidade era menor. Então, em geral, as pessoas saíam mais na rua. E assim, Ronaldo, depois que me corrija, mas assim, para mim faz todo sentido, porque se a gente vivia na floresta e durante a lua cheia tinha mais luminosidade, então, né, os homens, os seres humanos deviam ficar mais do lado de fora. Então é interessante para a espécie que eu esteja fértil num período de mais luminosidade, que eu vou estar mais na rua, né? Vou estar mais fora, vou estar mais exposta, tem chance maior de encontrar um parceiro. Então, assim, isso deve ter sido selecionado nesse sentido, né? Assim, que a mulher que ovulava na lua cheia, ela tinha mais chance de ser fecundada e de gerar filhos do que a mulher que ovulava na lua nova. Não Que tinha um eram, ciclo como o ciclo da lua. sim, porque Entendi. daí era um período que a luminosidade geral estava baixa. Então, a gente devia sair menos da caverna, ou devia voltar mais cedo para a caverna, sei lá, para onde é que a gente morava nesse período. Assim, na minha cabeça isso faz sentido e eu acho que deveria seguir essa linha. Hoje em dia, isso já não segue mais muito, porque a gente tem luz artificial, né? Então, a gente não vê mais essa influência, assim. Mas, a gente não na minha respeita cabeça, mais isso deve ter sido seguido isso. Aí a gente muda muito nosso ritmo. totalmente. E tem as outras coisas maravilhosas que eu acho incrível, que sempre eu vou achar maravilhoso. Tipo, você muda de casa, você muda de ambiente, você passa a conviver com outras mulheres e, Isso é cara, muito vocês menstruam interessante. juntas, assim. Eu acho isso muito incrível, assim. Muito interessante. Essa semana de uma colega minha falou: tá chegando a sua, né? Porque a minha. Eu acho isso muito maravilhoso, gente. Isso é uma maneira da gente se conectar que eu acho incrível. Eu nunca vou Incrível, deixar de achar isso incrível. incrível. Assim, eu Que sou uma eterna apaixonada por essas coisas, então eu acho muitas coisas incríveis em relação ao parto, em relação ao quanto que o quanto que a gente se acha assim muito diferente, muito longe da natureza, né? Mas ao mesmo tempo, o quanto que a gente ainda é muito bicho, né, nesse sentido, sabe? Assim, isso é muito Mas é o que a maravilhoso. gente estava falando, né? O que a gente estava falando, né? A gente foi quase que forçado a uma desconexão com o nosso corpo, né? E a ter essa dependência, a esperar que o outro diga pra gente o que que a gente tem que fazer, como, onde, e a reparar, a evitar, né? A própria menstruação, essa forma de ver a menstruação como uma coisa suja, né? Tem que esconder, ninguém pode saber, enrola É, aqui, rola bem o absorvente, esconde, que ninguém pode eu ver que aprendi isso nessa também. casa tem 5 mulheres têm absorvente. Esconde. Então, assim, a gente aprende a tentar não ver mesmo as coisas que são nossas, os corrimentos que são fisiológicos, Naturais, que não né? são doenças, e aí todo mundo é apavor, não pode ter corrimento, passa um sabão não sei o que, esfrega não sei o que, usa absorvente diário para deixar um cheirinho mas o cheiro da mulher. Então, assim, a gente foi quase que forçada a se desconectar mesmo, né? Por uma Assim, decisão que nem é nossa, né? sim. E aí é Para quem difícil essa gosta, reconexão. quem gosta de filosofia, eu sempre indico um livro do Foucault, que é O Nascimento da Clínica. E ele vai falar ali um pouco sobre o surgimento da medicina enquanto ciência e
como que isso na verdade, eu não estou desmerecendo os avanços tecnológicos da medicina, pelo amor de Deus, não me entendam errado. Mas, assim, como que essa ideia inicial de surgir, de dominar esse conhecimento, foi uma ideia veio exatamente com essa ideia de dominação dos corpos, né? Assim, é, de perceber que essa era uma maneira de dominar as pessoas, gerando esse medo, né? Esse medo do desconhecido. Porque, assim, as pessoas, se você conhece o seu corpo, né? Você não vai ficar desesperada indo ao ginecologista de 6 em 6 meses, porque quer me deixar doente é a paciente voltar no consultório de 6 em 6 meses, porque não adianta nada que eu converse com ela no universo que vai fazer ela confiar que o corpo dela é um corpo são. Assim, não tem nada que eu converse com a paciente no mundo que vai fazer com que ela não me chore para me pedir o ultrassom, mesmo que ela não sinta nada, mesmo que, assim, ela diga que o ciclo dela é super normal e tal. E eu falo assim, mas por que você quer ver ele? Eu não sei, eu quero ver se tá tudo bem. Porque é isso, a gente chegou nesse nível, né, assim, de problemas. E aí gera aquela outra questão até que você tinha falado, né? Porque aí, quando eu, como médica, né, eu venho a minha escola me ensina assim, não pede exame desnecessário. Aí acaba que também eu não peço nem quando é necessário, porque o que eu quero é não pedir, né? E é difícil isso, assim, é muito difícil, porque de um lado você tem um paciente que quer todos os exames do universo, porque ele não se conhece, ele não sabe o que é normal, ele não sabe do próprio corpo, e do outro você tem um médico ali, né, tentando, se achando o dono e proprietário daquele segmento, porque é isso que a gente aprende, né, assim, que sou eu que mando, sou eu que determino. Então, isso às vezes gera até uma confusão nas consultas, porque é muito raro eu falar assim, então vou te passar um não sei o quê. Eu normalmente falo assim, entendi. Então chegamos à conclusão de que o problema é esse. A gente tem algumas propostas, vê o que fica melhor para você, assim, né? A gente pode fazer isso, pode fazer dessa maneira, pode fazer dessa outra. O que você acha? E aí, sim, os pacientes em geral ficam assim me olhando e falam assim, não sei, você que é médica. Eu falei assim, sim, mas a vida é sua. Eu não sou eu que vou fazer o tratamento. Eu falei assim, sim, mas eu sou médica, mas eu não sou eu que vou fazer o tratamento, é você. Então, assim, eu não sei o que é melhor para você. Porque não existe um tratamento que é melhor para toda a humanidade, né? Existem possibilidades e pode ser ótimo para um, que não vai ser bom para o outro, sabe? Eu amo fazer um banho de assento lá com barbatimão. Mas aí, às vezes, a paciente não adianta eu passar um negócio para ela que ela não vai fazer. Que aí, qual vai ser a eficácia? Porque ela vai ficar com vergonha de me dizer que ela não fez, que ela não fez o tratamento que eu propus. E aí ela vai voltar, ou vai para outro médico, porque não vai dizer assim, tipo, é porque a médica me passou, mas não consegui fazer, não sei o quê. Então, assim, eu prefiro que a gente chegue a um acordo. Normalmente é isso, a gente chega a acordos, né? A gente propõe, então vai ficar delineado mais ou menos dessa maneira o tratamento. E aí depois eu mando isso tudo por escrito, assim, porque raramente é um medicamento, normalmente é um medicamento, mas uma mudança de estilo de vida. Então, normalmente eu mando isso tudo depois por escrito, assim, olha, combinamos que vai ser dessa maneira, que você vai fazer, para lá. E aí eu fico depois esperando o paciente me retornar para dizer como é que foi, se ela conseguiu fazer, se ela não conseguiu fazer, se precisa, se de repente, olha, doutor, eu achei que ia ser legal, mas não foi, eu não consegui fazer o tratamento. Tem outra opção, tem como a gente fazer daquela outra maneira, e tá tudo certo, e a gente vai fluindo. Total, né? A Letícia até comentou aqui, Letícia Fontoura, terapeuta. Que bom que os médicos perguntassem aos seus pacientes como está a sua vida, porque na verdade pouca coisa faz o medicamento sozinho. É isso. Acho que a busca, de um modo geral, atualmente, é ouvir, ser mais humano no atendimento. Todo mundo, para toda a área da saúde. Eu falo como fisioterapeuta, é o nosso objetivo também. Eu até sempre falo esse exemplo, né? Quando eu recebo um paciente novo, eu pergunto absolutamente tudo e às vezes ele não entende, né? Por que eu tô perguntando do cocô? Por que ela tá perguntando do meu cocô? Faz cocô todo. Tá bom, cocô? Tá bom, cocô. Mas tá fazendo todo dia? Todo dia não, né, doutora?
Então, assim, mas como é que tá o cocô? Entendeu? Tá fazendo xixi? O que que Tá o cocô tem dormindo a ver bem? com a minha dor lombar? Sobrou. Tá com a minha dor lombar, entendeu? Mas é ali que a gente começa a entender coisas que numa avaliação padronizada, protocolada, a gente não ia saber, a gente não ia nem passar perto, entendeu? Esses dias eu vi uma paciente, a mesma coisa, muito estressada, muitas dores no trapézio. O que que tá. Tudo bem, mas então, o que está acontecendo? O trabalho, como é que é? A gente bateu um papo? Na verdade, ela está há 2 anos passando por um procedimento, por tentativas de engravidar, que não tem dado certo há 2 anos. Então, ela tinha 2 semanas que tinha feito uma FIV, então ela estava super ansiosa, super estressada, e ia passar batido se eu não tivesse perguntado. E, inclusive, isso podia ter alguma alteração na minha escolha de tratamento. Então, gente, tem que conversar. Não importa o que você faça, dentista, não importa, nutricionista, médico, fisioterapeuta, todo mundo. É isso que você falou mesmo, Letícia. Eu acho que esse tem que ser o caminho. Eu, na verdade, assim, esse veio primeiro desse incômodo, porque, como eu falei, né, eu via de fato que não era eficaz, e eu tenho algumas amigas, assim, que são grandes amigas de adolescência, que eu brinco que são os meus maiores casos clínicos, porque tudo que acontece na vida, que pode acontecer, eu falo, amiga, não vai ser isso é muito raro, isso não vai acontecer com você. E daí acontece com elas são todas as exemplares das coisas estranhas que acontecem. E aí eu brinco, né, até na época que eu criei que eu pensei no nome, eu tinha pensado inicialmente de fazer assim, uma ginecologia revolucionária, uma coisa rebelde. E aí quando eu pensei no nome, eu falei assim, olha, eu até brinquei com elas, falei assim, vou botar o nome em homenagem a vocês, porque eu acabei, né, sendo e pegando todas essas questões, porque elas vão em todos esses profissionais que não fazem esse link. Então, assim, cansa de ter mesmo medicamento sendo tomado, prescrito por profissionais diferentes, daí só muda o nome no princípio ativo, e aí prescreve de novo, ou pede o mesmo exame, nananã. Principalmente idoso, né? Tem muita essa polifarmácia. Elas, porque elas são idosas em corpos de jovens. Então, elas tinham também assim, muitas coisas. E eu sempre fui essa amiga ali, né? Que estava sendo amiga delas. E quando eu comecei o consultório, né? E eu não sabia mais fazer diferente, porque eu já só sabia ser amiga ginecologista. E o consultório vira uma zona, assim, né? Porque a gente começa falando de uma coisa, daqui a pouco tá falando de outra. Mas é isso que também que significa para mim. E aí, nesse meu processo de autoconhecimento, né, de entendimento de como que eu posso trabalhar sem que esse trabalho, para mim, seja um fardo, porque já é uma carga muito pesada. Eu já tô ali ter ouvindo e cuidando, não. Então, isso gera para mim muito cansaço. E aí eu pensei assim, cara, como que eu posso fazer isso sem que eu me sobrecarregue? Oh, Alô? caiu? Não, caiu não, tá aqui. Pode Voltamos? continuar Ah. falando. Pode continuar falando. Aí, então é isso, né? Fiquei pensando também nesse Não, processo, o como que eu nome é poderia maravilhoso. fazer O nome é maravilhoso, sem, maravilhoso. Eu acho que tem essa sem que coisa da isso conexão, deixasse né? de fazer isso. Então, assim, foi isso que aconteceu muito no trabalho. Que eu comecei a perceber que, assim, cara, eu preciso fazer isso de uma maneira que para mim também faça sentido. Então, eu tenho que trazer isso com uma carga leve, porque eu já tô longe da minha filha, tô longe da minha casa, tô nessa carga pesada. Então, assim, se não fizer sentido para mim, daqui a pouco eu vou largar, porque não vai fluir. E então foi isso, assim, tipo, né, nesse processo, quando eu comecei o consultório, comecei a entender que essa era a minha maneira de fazer a medicina mesmo, que era assim, estar aberta. E aí as minhas amigas ficam loucas, porque eu falo assim, ai, gente, eu dou meu telefone para quase todo mundo, eu não consigo, eu penso assim, não vou dar, quando eu vou ver já dei o telefone. Tá assim, É. distribuído no Rio de Janeiro. Daqui a pouco vai ter que Mas ter aí, dois, né? Um para os cara, pacientes, um para a família e amigos. assim, na verdade, eu já desisti, porque eu já entendi que é assim que eu sei fazer, e assim, é isso que faz sentido pra mim. Eu quero estar junto, eu quero saber também, eu fico preocupada, e não é só ficar preocupada porque
enfim, é porque eu fico depois pensando, nossa, cara, que É, missão daquela mulher, cara, de passar por aquilo tudo. E assim, enfim. Então é isso, eu também, né, acaba sendo que é também um pouco eu, assim, é assim é que claro. vale a pena. É. Então, Tá aí a sua página é muito incrível. Eu queria falar para todo mundo que está aqui, que passou aqui, que vai assistir o vídeo depois, dá uma passadinha lá. Ela traz conteúdos muito interessantes que certamente vão acrescentar a sua vida, a vida da sua parceira. Então, porque também é isso, eu acho que os homens também têm que estar. Tem que entender um pouco tudo isso que acontece, né? Tirar um pouco essa ideia de que os homens também receberam, de que a mulher na TPM fica maluca, por exemplo, fica louca, não mexe com ela, né? Tem sempre essas piaditas, itas de TPM. Então, abrir um pouco a cabeça, vai ler, vai se informar. Eu sempre falo que isso é muito importante. E que aconteça dos dois lados, né? Mas lá na página da Pri tem muito material, muita informação, informação séria, gratuita. Vai aprender, vai repassar, vai entender melhor e tudo vai ficar muito mais fácil para as mulheres e para os companheiros e para as companheiras. Acho importantíssimo. Então, o seu trabalho está incrível, eu te falei isso, eu estou encantada. Eu ai, que devoro, bom. eu devoro o seu Instagram, porque eu uso Porque é mais o uma Instagram do que. missão, né? Gente, é Eu incrível. fico assim sempre, fico, caraca, porque eu não me organizo, e eu que toco, eu que faço as coisas, e aí não dá tempo. Às vezes eu tô com a criança gritando, correndo e mexendo no celular. Mas, assim, um dia, de repente, eu pago alguém, pelo menos, para fazer a parte gráfica. Não, mas do jeito que é legal, porque é verdadeiro, a gente tem certeza que é a médica que está ali escrevendo. Isso é muito legal. É. Então, assim, é isso. Tem dias que eu não posto, porque não É, deu, não rolou. Mas sempre que dá que eu lembro de alguma coisa que eu ache, ou que alguém me indica também, se vocês quiserem indicar algum tema que vocês achem legal e que eu não esteja lá, eu posso pensar, porque às vezes a criatividade dá uma falhada, gente. Então, é, assim, óbvio. Fazendo muitas coisas não ao mesmo dá. tempo, são muitas frentes, é verdade. Produzir conteúdo é muito complicado, é bem difícil. Mas ainda mais quando você faz outras coisas da vida, né? Não dá para querer ser essa super mulher que faz tudo ao mesmo tempo. Elas não existem. As Não fadas existe. sentadas não existem, não é de verdade. Então, Não chegamos aí rola. no finalzinho da nossa live. Queria muito te agradecer o seu tempo, ter doado esse tempo para a gente poder conversar um pouquinho Imagina. sobre isso. Para mais informações, gente, corre lá na página dela, manda mensagem para a Pri, ela vai responder. Ela acabou de falar. Pede telefone, não pede, não, tô brincando. Responde. Gente, vamos com calma. Mas você pode pedir pra qualquer pessoa do Rio de Janeiro, que provavelmente ela vai ter também. Muito, muito, muito obrigada. Continue seu Imagina. trabalho, é muito importante, é Ai, essencial. obrigada a você, de verdade, porque isso é muito cansativo. Às vezes eu fico meio assim, ai, cara, lá vou eu de novo. Tô nessa batalha aí de maternidade e vida profissional, que também não imaginava que fosse tão difícil, né? Mas vai dar certo. Já tá dando. Até porque a Clarice é uma criança incrível, você está fazendo É. um trabalho incrível, ela é uma coisa. Ela é especial. Eu acho que ela nasceu já veio pronta, assim, não tem nada a ver com isso, não, Ela é incrível, ela é incrível, incrível. mas é isso, Parabéns. assim. Letícia falou que gostou muito do papo. Obrigada, Letícia. Obrigada, gente, de verdade, ficar me ouvindo falar. Eu falo a beça, a Larissa também, então tá foda. Ficou até A gente tá curta. aqui se contendo. Eu fiz aqui uma lista de perguntas para a Pri, não respondi, não perguntei nem metade, mas tá ótimo. Tá ótimo. A gente é Tranquilo, a desculpa para gente outra faz uma live. outra vez de novo, isso aí. Exatamente, desculpa outra live. Muito obrigada, obrigada a todo mundo que passou por aqui, que deixou o seu recadinho. Obrigada, Magda. Obrigada a todo mundo que passou. Nani, obrigada. Mais uma vez, a live com a Pri vai ficar gravada na página da Kerala. Pri, muito obrigada. Bom descanso. Obrigada a você. Boa Amém. noite. Boa noite. Obrigada Tchau, a tchau, todo tchau, mundo. gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.